tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 15 de junho de 2011, quarta-feira. O verbete é 1961, 5 páginas, 42 logias e 16 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 11 máximas. Tema: procedimento composto. Especialidade: procedimentologia. Definição: o procedimento composto é o ato ou efeito de proceder de determinada maneira de agir, de portar-se ou de conduzir-se metodicamente de modo complexo, como técnica de potencialização do apuro e eficácia das investigações em andamento. O holopensene da sistematicidade, o procedimento simples do ato de autopensenizar, o procedimento composto do ato de tomar o copo de água. A partir do princípio de a consciência ser complexa, a evolução consciencial está assentada em procedimentos compostos. Os procedimentos simples predominando na fase preparatória da vida humana. Os procedimentos compostos predominando na fase executiva da vida humana. As etapas essenciais para a realização da tarefa. O número de ações em cada estágio executivo. A combinação dos atos repetidos e dos atos distintos. A série de condutas conexas e confluentes para a conclusão eficaz do procedimento. Os procedimentos humanos, envolvendo o parapsiquismo em geral, compostos em função da multidimensionalidade da consciência. Os procedimentos do FIEX pessoal mais complexos, se comparados aos procedimentos exigidos pelas práticas da TENEPS. A complexidade dos procedimentos multidimensionais. Na tabelologia, nós temos 20 cotejos entre os procedimentos simples e procedimentos compostos em geral. Na remissologia, destacamos 3 verbetes dentre 15. Diretriz, procedimento extra-pauta, procedimento técnico-administrativo, reparo técnico e técnica dos 100 procedimentos. Frase enfática: a vida consciencial mais rica é aquela na qual predominam os procedimentos compostos fundamentais, lógicos, cosmoéticos, produtivos, interassistenciais, evolutivos e prioritários. A vida para você vem sendo desenvolvida com predominância de procedimentos singelos ou complexos. Por qual razão? Agora, questionamento. Há 4 meses conheci minha companheira e estamos juntos, namorando há 2 meses. Ambos estudamos conscienciologia e trabalhamos com intenções assistenciais. Reconheci uma projeção com 60% de lucidez há 8 anos. Moramos em estados diferentes. E além dos problemas intrafísicos naturais para consolidar nossa união, percebemos muito assédio extrafísico em torno do nosso relacionamento. No meu caso, os assédios também se estendem a um projeto pessoal bem sério em torno de assistência. Estou com 30 anos e passo por assédio desde os 4. Mas as dificuldades pareceram maiores nos últimos tempos. Peço amparo em sua TENEPS e algum aconselhamento. Olha, nós vamos pôr aí o seu nome na TENEPS, vamos ver o que dá. Agora, ó, esse negócio, se você conhece a moça há 8 anos, está com ela há 4, está cheio de problemas, vocês moram à distância, isso aí tem que resolver. Quando fica esse lenga-lenga, vai, não vai, marcha contra marcha, cria problema para todos os dois e para a família dos dois. Abre o olho com isso, ainda mais do ponto de vista geopolítico, um mora num lugar, o outro no outro. Isso aí você tem que resolver. Se isso aí não assentar, quanto mais demorar, pior vai ficar. Outro, o professor falou alguma vez e me disse: o que é nosso vem para a nossa mão.
Como conciliar a proatividade e a passividade em busca da dupla sem se auto-assediar nesse processo? Poderia dar um esclarecimento? A primeira coisa é o seguinte: pense em ajudar os outros em tudo que você vai fazer, inclusive na constituição da dupla evolutiva, que aí você vai ter assistência. Pense em ajudar os outros. Eu quero responder aqui para uma senhora de Belo Horizonte. Eu quero dizer para a senhora que nós vamos tentar ajudar, que eu recebi alguma coisa a seu respeito, coloquei na TENEPS. Agora, ó, é preciso de ver muita coisa nesse lado aí, porque tem uns problemas de muita emoção do seu lado a respeito da sua família. A gente tem que ponderar a família, tem que ter emoção, mas a emoção não pode predominar, não. Tem que ter lógica, tem que ter racionalidade, ponderar sobre o assunto. No seu caso, precisa de muita ponderação. Você sofre sem necessidade, é você mesmo que cria o problema. Abra o olho com isso. Agora, nós vamos colocar na TENEPS, fica firme. Agora, gente, nós temos aqui um livro que acabou de sair, está lá na Epígrafe, na livraria. O livro é do nosso amigo Juarez Freitas. Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Esse é o livro mais novo dele, acabou de ser editado agora. É da editora Fórum. O livro está muito bem apresentado, seriamente, tem 340 páginas. Agora, estuda o processo da sustentabilidade seriamente. Essa obra pode se tornar mesmo uma referência sobre a matéria daqui para frente. Ele estudou vários aspectos sérios, inclusive tem aqui os processos das falácias e o alerta para armadilhas psicológicas que impedem praticar prevenção e precaução. Ele defende o Estado sustentável, comprometido com o bem-estar das gerações presentes e futuras. Leva a sério tal assunto de palpitante atualidade. Ele agrega insights e propõe uma agenda abrangente da sustentabilidade. Vale a pena, quem está estudando sustentabilidade precisa de colocar essa obra do Juarez, sabe, na sua biblioteca. Não tem jeito de escapar. São muitos capítulos, muito sérios, tem conclusões seríssimas aqui. Vale a pena ver. E vocês sabem, ele é gabaritado. Ele tem infraestrutura para isso. Agora, quanto ao procedimento composto, eu estou de olho em vocês. Pode falar, João. Aqui na página 24, na tecnologia, você pode falar aqui na terceira linha, a paratecnologia. A paratecnologia intelectiva assistencial. O caso todo é o seguinte: para a gente entender a paratecnologia, nós temos que começar a estudar como é que os amparadores extrafísicos agem a nosso respeito, com a gente. Com isso a gente vê quais as técnicas, o processo, o modo de agir, a manifestação, aquela criação de um círculo social e multidimensional com a gente. Agora, essa intelectiva assistencial é praticamente o que eles fazem. Então você veja bem, paratecnologia intelectiva assistencial. Agora, vamos pensar como é que é o processo. Uma coisa que você pode estudar, se você não tem ainda muito traquejo, uma interlocução com o amparador, pega a enciclopédia e dá uma olhadela em tudo que diz respeito ao amparador extrafísico. Lá tem muitas dicas como é que ele se manifesta. É só olhar. Pega pelo Find e olha lá. Amparador. Você vai ter uma ideia. E lendo aqui o verbete, eu estava pensando assim, o que me parece é que à medida que vai evoluindo, a tendência do procedimento composto tomar conta da vida da pessoa.
cada vez outra mais. coisa, não é só isso. Quanto mais conhecimento, cognição ou experiência você tenha, mais complexa é a sua manifestação. Você não pode esperar, por exemplo, que você vai pegar um PhD e pegar uma pessoa que é totalmente assim, ingênua e inexperiente, que não estudou muito. A simplicidade daquela pessoa, por exemplo, que vive numa fazenda, não estudou demais, parou no 3º ano primário, e vai pegar um PhD, esse PhD da universidade, seja lá o que for que ele faz, a manifestação dele vai ser mais composta. Entende? Vai ser mais complexa. Aqui, ó, como eu falo, tem umas palavras que eu uso aqui. É o complexo, o composto, o cosmofisiológico e o integrativo. Então, isso tudo a gente tem que ver. Por exemplo, eu trabalhando com consciência, que é um assunto já complexo, e fazendo uma enciclopédia, que é outro assunto duplamente complexo, sobre consciência. Você não vai querer que as minhas atitudes sejam todas simplórias, ou que eu viva numa simploriedade o tempo todo. Não. Agora, o problema é que a gente pode mascarar essa composição, essa complexidade, com uma singeleza de manifestação. Eu faço muito disso. Mas aí é saltar de banda, você está tirando o corpo fora. Dentro de um processo que você vê que não leva a nada, que não tem bons resultados, para que você vai insistir com aquilo? Então você deixa para lá. Agora, procedimento composto mostra mais lucidez por parte da consciência, desde que aquilo seja racional, lógico, sistemático, funcional, dá resultado. Tudo isso que nós estamos falando é baseado no resultado. Se não tem resultado, tudo é errado. Agora também outra coisa que eu vi aqui, lá na página 26 na tabela, no item 2, o senhor coloca como simples assim e composta a desassim. Sim. O que compõe a mais... Assim, veja só, que você vai entender isso em um minuto. Assim é um processo de instinto. Você chega perto da pessoa, você simpatiza ou não com ela. Você já fez assimilação, mesmo que você não saiba. Não interessa. Agora, a hora que você chupou, vampirizou a energia daquela pessoa, vai ser um problemão para ficar livre daquilo. Aí é o composto. Tem lógica ou não tem? Você não teve a mínima para fazer assimilação, mas a desassimilação, se fosse diferente, não precisaria de ato voltaico, não precisaria de processo de terapia. Tudo que a gente criaria como doença, você conserta na hora. E isso não ocorre, é impossível. Por quê? Porque a desassim não deixa. Você tem que fazer a desassim de uma maneira composta, muito séria. Desassimilação. Pensa bem nisso. Tem lógica para você? Você entendeu? Uma coisa simples pelo instinto. E uma coisa complexíssima devido ao discernimento que não tem. Se você coloca discernimento, a desassim fica simples. Igual assim. É o que eu tento julgar para vocês as ideias, para vocês verem o que faz com isso. Porque, por exemplo, nós também, nem eu, nem amparador, nem ninguém, consegue fazer isso no seu lugar. É um processo esponte sua, quer dizer, é da própria pessoa. É uma manobra, decisão, você está entendendo? Da própria condição. Não tem outro jeito, é a pessoa. E uma coisa, o senhor confirma, você acha que também é uma coisa lógica? Vamos supor, a pessoa mais evoluída, vamos supor, um teleguiado, ele já, toda assim que ele fizer já não é mais instintiva também. Como é que é? Tudo assim, de uma pessoa mais evoluída já não é mais instintiva. Ele já faz, já dominando todo o processo. Aí assim dele eu raramente faço uma assim contra a minha vontade. Aí assim se torna complexo. Presta atenção. Quer dizer, eu não uso mais instinto para isso, há muito tempo. Agora veja, isso é a base da dispersidade, você sabe. Daqui umas... Um desperto
ele não vai permitir fazer uma assimilação contra a vontade dele. Ou deixar que aquela assimilação vai influir no processo dele, de modo algum. Então, onde é que ficaria aí o processo da desassedialidade? Não existiria. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu trago esses verbetes, são assuntos que às vezes vocês não vão encontrar em lugar nenhum falando uma coisa dessa. Parece ser muito simplista. Não é, não. Isso é sério, é composto, é complexo e tem sua razão de ser. Se a pessoa entender bem esse verbete com essas 5 páginas, ele está no caminho da dispersidade. Se ele entender bem. Valdo, a fatologia segunda linha, o procedimento composto do ato de tomar o copo d'água. Sim. A primeira Você vista viu, parece isso aqui é um copo d'água. Parece um procedimento simples. Olha o procedimento composto. Tem uma opção de coisa. Por exemplo, primeiro, eu tenho que ver onde é que tem a água. Passar a água para cá. Depois de passar a água, ver o que é. Tomar o tanto que eu for. Outra coisa, o copo tem que estar limpo. Senão não adianta nada. Como é que fica? Ele é composto desde que tome com técnica. Isso. Pois é, não. E olha quantos movimentos eu tive que fazer. Aquele negócio, você levantou e foi até o banheiro. Entendeu? Quantos movimentos tem aqui? Agora, eu gosto de mostrar e nomear, numerar cada atitude dessa, cada manobra. A gente vê como é que é. Todas essas manobras simples, elas exigem procedimentos compostos. Esse não entende aí o processo totalmente, vamos dizer, quase que contraditório, mas na verdade não é. Ele é antagônico e é também um pouco, vamos dizer, complexo. Quando você toma o seu copo d'água... Pois é, eu já fiz de propósito. Mas você já tem um monte aqui. de... Toma o copo, se escolhe o copo, vamos supor, se escolhe a água... Vamos supor que isso esteja lá. Eu vou fazer. Eu vou pegar primeiro, tem que desarrolhar a garrafinha, depois ver se o copo está limpo, tirar isso aqui que está protegendo para não cair nada dentro. Olha quantos... É um algoritmo. Procedimento composto é algoritmo. Correto. A rigor não há nada simples. E outra coisa, tudo que diz respeito à consciência é complexo. A gente tem que levar isso à frente para esclarecer mais. Valdo, aqui na tabela, na página 26, o último item, como que você diferencia ver e observar? Uma coisa é a pessoa ver. Por exemplo, eu vi que você chegou. Agora, eu não observei, por exemplo, que você está sem paletó. Está entendendo? Ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, eu ia observar você. Não, ele está com a barba acertada hoje, tal, ou qualquer coisa nesse sentido. Outra coisa, está com um laptop. Isso é observar. Então, observar é a mesma coisa de enxergar também para algumas pessoas. Ver não é a mesma coisa de enxergar. Seria um nível de detalhismo? O nível, vamos dizer, de percussiência com discernimento. Então não é só detalhismo, não. É entender o detalhismo, a aplicação dele, a funcionalidade. Por que ele está ali? Esse aqui é o processo da diferença. Agora, aqui eu poderia pôr ver e no outro lá, enxergar, mas observar ainda é mais composto. Porque observar já é fazer experiência. Você já está na mão, você movimenta o objeto, se você está observando, você está analisando, você vai dar um diagnóstico. Enfim, você está fazendo uma anamnese do processo. Uma coisa é você cumprimentou a pessoa, outra coisa é você fazer a anamnese dela. É tudo diferente. Põe a anamnese aí que você vai começar a entender. Eu aqui, por exemplo, eu posso colocar uma série de outros verbos no meio dessas palavras. Entendeu? Para explicitar mais, mas eu não quero pôr para não complicar. Se a gente põe muito complicado, a pessoa não vai nem ler. Acha que está demais, que não dá certo, então não lê. Então eu estou pondo bem simples. Alô? Agora, ó, o chato é esse número 1.
Procedimento simples. Amar. Procedimentos compostos. Adquirir senso universalista. Esse é deste tamanho. É a diferença. Aqui, analisando ainda esse quadro, dá para se dizer que os procedimentos simples são psicossomáticos e os outros compostos são mais mentais somáticos? Mais o quê? Mentais somáticos. Sim, a maioria é assim. O simples, geralmente, é instintual. Você olha que você vai ver que é. Agora, tem coisa aqui avançada, né? Por exemplo, o 05 é clarividência, e de lá, pangrafia. O negócio é seríssimo. Agora, o problema chega num certo ponto que a coisa fica mais séria. Veja bem, procedimento simples, clarividência. Ok. Eu encontro com a dona lá em New York. É uma agérata, agênere. Eu não reparei de cara nela. A hora que eu virei, que eu pensei, epa, mas como é que essa dona está aqui? Não é possível. Eu viro e ela sumiu. Isso mostra que eu não usei pangrafia, burro. Foi só clarividência, foi só ver a pessoa, ficou por isso. Também não observou, né? Nada. Só Não houve observação, não houve enxergamento. Você está entendendo? Não houve percussiência dentro do processo. Agora, veja, ali não tinha nada para me levar naquilo. Primeiro, eu não estava precisando de energia dela. Está muito bem comigo. Eu tinha trabalhado, atendido um monte de gente, estava com a minha pasta de 007 na mão, cheia de material. Agora, ela chega para mim e fala assim, eu sei que o senhor estuda consciência, já me informaram, queria que o senhor me ajudasse. Então, um processo aí, o senhor pode me dar seu cartão? Eu dou. Quando eu viro e vou andando para ficar no lugar onde eu entrava, no vagão do subway, eu falo assim, gente, a dona não tem nada na mão. No subway? Não é possível. O vestido dela liso, o negócio completo, não tinha nem bolso, não tinha nada. O que é isso? Aí eu viro, a dona não estava lá mais. E outra coisa, meu cartão não estava no chão, não. Ela desmaterializou o cartão com alguma coisa. Se houve lá. A única coisa positiva que eu vi na história foi o cartão. Eu não peguei na mão dela, não dei abraço a essa senhora, não teve nada. Eu só dei meu cartão para ela, mas nada. E onde ela te abordou não tinha escada próxima, quer dizer, não teria onde ela ter entrado. Não, ali pertinho não tinha. A escada é de subir e de descer, mas a distância. Não teria nós como. estávamos na beirada, onde você entra no trem. Entendeu? Outra coisa, não tinha ninguém nessa hora. Agora, a hora que ela virou e sumiu, eu olho, aí eu começo a ver as escadas, os caras, já vinham, daí a pouco encheu a estação. Naquela hora não tinha ninguém. Agora, será que essa filha da mãe, ela limpou a estação para ela aparecer lá? Eu não ponho a mão no fogo em nada. Seria um encapsulamento, né? Um mega encapsulamento. Né? Nunca se sabe. Agora, professor, por exemplo, aqui na frente. Se o senhor tem alguma coisa, estou fazendo uma retrospectiva. Antes do momento que o senhor encontrou ela, nos dias anteriores ou naquele dia, teve alguma dica que o senhor teria? Nada. E que o senhor não pescou na hora? Eu estava trabalhando com um monte de gente fora da American Society. Então tinha casos, tudo quanto é gente, países diferentes. Conforme a pessoa que vinha conversar sobre o assunto, conforme o outro. E eu estava olhando também, me atualizando na bibliografia das revistas que tinham chegado, revistas de parapsicologia, porque lá eles assinavam tudo naquela ocasião. Muito mais que eu. Eu tinha algumas, mas não tinham todas. Então eu estava bem por dentro da história, trabalhando. Outra coisa, não foi só um dia que eu fui lá, não. Eu ia lá várias vezes quando eu estava em New York, na ocasião. Agora, outro dia o senhor teve uma visita da monja. O senhor pegou o conteúdo ali, o que ela quis dizer. Essa daí, por acaso, teve algum conteúdo, algum que o senhor pegou, alguma coisa, algum motivo? Não, mas a monja apareceu numa clarividência. E eu vi que era ela. Agora, o melhor da história.
Vocês não me perguntaram, mas assim, por que eu sabia que aquela menina é a monja? Por que você sabia que aquela menina era monja? É o óbvio, que eu conheço a peça. Aqui é aquele negócio, conheço a peça. Você está entendendo? Pelo jeito é ela mesmo, não tem jeito. Mas dessa de Nova York não teve nenhum Mas conteúdo. não é isso. A monja apareceu, aquilo é instantâneo. Ela vem e volta. Aquilo é clarividência mesmo pura. De uma aparição. Aparição é uma coisa. Agora, a gênero é outra, ela está aí viva. Você viu? Eu dei o meu cartão, ela pegou com a mão direita. Onde é que saiu aquela mão direita? Agora veja, o vestido dela muito bonito, mas muito simples, tipo neo-iorquina, sabe? Com aquele negócio. Mais assim para cinza, amarelo. Mas muito bem feitinho, tudo simples, grandão, ela alta, magra, você está entendendo? Não chegava a ser aquela moda que tem, a godê, com os negócios que mostram a mulher rebolando lá dentro do vestido, não. Dela era certinha, tudo arrumadinha, não dava para falar nada contra, entende? Só umas coisinhas aqui, não tinha nada demais. Agora, eu viro, falo assim, gente, como é que essa dona está aqui? Vamos ver onde é que ela está, com quem, de que modo? Eu viro, não tinha mais ninguém, não tinha mais nada, sumiu tudo. Era morena clara. Agora, aos olhos profundos, sabe? Aquilo me chamou a atenção. Mas comigo, de cara, quando eu olhei, falei assim, gente, será que é de toque? Ela está olhando por causa dela? Mas não era. O negócio de profundidade é o médico que está atendendo o drogado, entende? É outra coisa. Não era. Agora, a voz, muito bonita, tranquila. Por exemplo, como é que falou? Eu calculo que ali, naquele jeito, ela não tinha mais de 40 anos, não. Uns 30 e tantos, 40 anos. Agora, se eu vê-la de novo, eu vou saber quem é. Essa não. Essa está marcada. Que é esquisito, né? Agora, eu todo crente, cheguei lá, mostrei para a tua Ana Maria, para o meu povo lá, minha mulher. Falei assim, ó, tem uma senhora que pode ser que vai telefonar para mim. Eu dei aqui o número do telefone de vocês e coloquei, porque tudo isso eu escrevi na frente dela. Quer dizer, o negócio lá deve ter demorado pelo menos 1 minuto, aquele negócio, 1 minuto e pouco. Então é isso que eu estou falando, clarividência é uma coisa, isso aí já é outra. É uma clarividência mais composta. O senhor da livraria, o senhor conversou também, foi na mesma temporada? Foi antes, depois? Não, aconteceu? Essa lá de você está falando lá da Lexington, do cara? Não, o senhor velhinho, o velhinho do sebo. Pois é, não, o velhinho foi bem depois. Foi em outra viagem. Não tinha nada que ver, não. Esse lá da Lexington, naquela ocasião, eu já estava, isso foi anos depois, eu estava no hotel na Lexington, que é o Doralim. Eu estava lá. E eu saí porque eu estava olhando as livrarias que haviam, e aquela apareceu, que eu não sabia. Que eu olhava tudo quanto era cartaz de telefone, conversava nas livrarias, perguntava como é que era, entende? Sobre isso, sobre aquilo. Todo lugar que eu ia, eu olhava isso. Eu ia também, às vezes, nas centrais de turismo e perguntava, onde é que tem livraria? Como é que são? Às vezes eu queria saber alguma coisa sobre biblioteca, eles me davam informações. Eu estava sempre procurando alguma coisa em matéria de livro e processo de documentação. Agora, essa lá da Alex foi depois. E esse homem lá, ele estava lá mesmo, ele era o dono do negócio. Mas o senhor chegou a conversar com ele sobre esse acontecido, não? Não. Nós tivemos muito pouco. É tanto que quando eu quis voltar lá, na outra viagem, que aquilo lá já foi no fim da minha viagem, eu vim embora. Quando eu voltei no outro ano, já não havia mais. A livraria não existia mais. Agora, em New York, o que tem menos, assim, que dura menos, é restaurante.
Eu frequentei lá nas minhas viagens uns 8 restaurantes. Às vezes uma vez só, era só numa viagem. Quando você ia na outra já não existia mais. É tudo instável, você não pode confiar muito. É muito interesse, sabe, em matéria de dinheiro. O caso é muito sério, não dura muito. Se o negócio não dá certo, 100% para render muito, eles fecham na hora. Vem outro. Um outro assunto. Você costuma definir o discernimento, né, com aquela capacidade de distinção entre o certo, o errado, o bom do pior, né, quer dizer, o melhor do pior. Agora, para que a pessoa possa fazer isso, além dessa habilidade, percepção, lucidez, ela tem que ter uma bagagem, um conteúdo para que ela possa fazer isso, não é? É acumulação. É isso que eu queria chegar. O acervo da pessoa. Então, quanto mais acervo, menos erro. Se ela souber usar o acervo. Agora, não adianta também se a pessoa tem um acervo, por exemplo, belicista. Isso não resolve. Tem que ter a natureza, a qualidade do processo. Então estrategicamente, para a gente desenvolver o autodiscernimento, nós teríamos uma linha que é essa habilidade de fazer distinção, que envolve analogia, comparação e tal. E outra é justamente ter essa bagagem, esse acervo maior. O discernimento é uma atitude das mais complexas da personalidade humana. Envolve aí uma dúzia de condições da pessoa para ela ter discernimento. Não é uma coisa singela, nunca é. Entende? Às vezes uma pessoa pode mostrar um certo discernimento na bamba, por bamba. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Excepcionalmente ela pegou a coisa melhor. Mas isso é uma vez na vida, outra no milênio. Não é algo... Eu estou falando um negócio pensado, raciocinado, Sim. decidido e determinado. Então há uma série, pelo menos uma dúzia de manifestações você precisa para ter bom discernimento. Então, minha pergunta é essa. Qual que é o caminho melhor para desenvolver o autodiscernimento? Eu penso que é fazer a conjugação dos seus fatores, os trafores mentais somáticos. Então, por exemplo, o que é que você tem em matéria de lucidez? Pensa tudo que tem. Cosmoética, equilíbrio, determinação, a seletividade. Qual é a sua capacidade de seleção? Por exemplo, determinismo e seleção. A hora que eu chamo o processo de discernimento, é uma seleção. Você está fazendo uma triagem de alguma coisa. Mas não é a mesma coisa, vê se me entende. O discernimento é mais complexo do que a seletividade. Entendeu ou não? Então, comece então a pensar agora como é que a complexidade vai se ampliando cada vez mais quando você coloca outros viés, outros fatores dentro desse processo. Por isso estou falando, pelo menos uma dúzia de condições você precisa. Não é só associação de ideias, não é só juízo crítico, é muito mais do que isso. Por isso que eu chamo, discernimento é a consciência, é a síntese de tudo. Você é o seu discernimento. Acabou. Você fala o mental soma, o corpo do discernimento. Mas a minha questão é justamente essa. Então, quer dizer, esse referencial que eu vou utilizar para fazer o juízo crítico, para fazer uma avaliação, ele se dá pela minha experiência ao longo das vidas, né? Ao longo da série X. Agora, as cicatrizes que você fala. Nós todos estamos aplicando aquilo que a gente tem como acervo. O problema é que a gente vem para cá e a maioria esquece praticamente quase tudo. Então ela começa a recuperar aquilo. Quando ela começa a recuperar que já tem alguma coisa, ela já está para morrer. Por isso que é muito importante aumentar a longevidade humana. O nível de discernimento vai melhorar. Aldo, essa questão da mulher do metrô de New York, ela, considerando que houve uma materialização, porque ela pegou o teu cartão, você já tinha visto algum tipo de materialização assim? Já alguma coisa que eu tinha visto. Já. E outra coisa, eu já vi coisa que sumiu da agora para sempre
e coisa que apareceu da agora para sempre. Entendeu ou preciso explicar mais? Eu sei, mas... Então, por exemplo, o tal livro que eu estava procurando, que depois ele fala assim, vai lá que está lá no anexo. Eu chego lá, o livro estava na frente assim dos outros. O livro que eu procurei durante anos não achava de jeito nenhum. Aquilo houve um teletransporte, alguma coisa. Mas também a materialização e desmaterialização de objetos também você já viu. Mas tudo isso eu já vi. Agora, eu penso que tudo isso é complexo demais, que exige muita energia. Essas coisas chegam num nível crítico dentro do holopensene da pessoa. Então é preciso estudar muito. Isso não é fácil. Outra coisa, não pode haver, só raciocina junto comigo, não pode haver um fenômeno complexo desses, banalmente, um objeto à toa, banal. Isso tem que ter um valor, entendeu como é que é? Senão, você tem aquele trabalho enorme, chega aqui e não produz nada, não dá resultado, não há fruto. Então, isso tudo é muito sério. Eu penso, por exemplo, que esse processo de efeito físico, muitas consciências desistiram de mexer nisso, nesse século XX, XXI, porque a vida humana dispersa todo mundo. É tanta gente com ansiosismo, isso não fixa a condição para fazer efeito físico. A cinta de dispersão não permite nada de parapsiquismo bom, só cria assédio. Mas esse pode-se dizer que foi um tipo de parateleportação do dela, não sei. Mas não. Aí agora preciso de ver a intenção. Por exemplo, uma coisa muito séria. Eu acabei de dizer, o processo da fixação. Há um negócio aí seríssimo. E no caso paradoxal. Você já viu pessoa mais fixada do que um toxicômano? Ele está fixado no tóxico. Mais nada. E outra coisa, então não adianta nada essa fixação. Tudo leva para o buraco. No entanto, é a fixação que falta na vida moderna. Então eu considero isso um dos maiores processos contraditórios da vida moderna. A fixação da droga, do drogadito, que tira a fixação no objetivo superior, que não tem. Se olha, um cara que está com crack, ele só pensa no crack dia e noite, não é nada. Ele está fixado, é uma ideia fixa. Agora veja, aquele monoideísmo patológico, psiquiátrico, tudo errado, entende? Agora, é impressionante você ver isso, o que é a fixação. Uma boa parte das pessoas, elas às vezes vivem bem se tiver uma fixação. Elas se sentem melhor. Mas é que a maioria é patológica. Isso é o senhor problema. A não patológica seria, o nosso caso, seria... A não patológica seria a ampliação da assistência aos outros. Quanto mais, melhor. De uma maneira cosmoética, dentro da mega fraternidade, como eu chamo, alguma coisa nesse sentido. Isso seria muito diferente. Mas como é difícil. Como isso não é fácil. Professor Valdo. Agora eu estou vendo aqui que nós temos aqui as categorias do processo. Então, está aqui para você ver o que vocês fazem para me ajudar. Um pobre coitado, burro que está aqui, que precisa de auxílio imediato. Hoje não é sábado, mas que está pedindo a sua contribuição. Tá certo? Professor Valdo. Sim. Na tabela, no ponto 3, autoculpa como procedimento simples e recomposição grupo karma como procedimentos compostos. Você poderia ampliar A autoculpa, no caso, geralmente é a pessoa, então, que ela reconhece que errou
e ela ainda não fez a recomposição grupo kármica daquilo. Se ela tem culpa, ela tem que desfazer aquilo. Tem que ir lá pedir um perdão, acertar o que for, dar um jeito o que foi, enfim, fazer uma reconciliação. Essa reconciliação é a recomposição grupo kármico. É lógico que você erra simples e conserta composta. Agora, não seria Você está entendendo, né, o que quer dizer? Entendi, sim. Agora, não seria questão também de colocar outro tópico como grupo kármico, como procedimento simples e procedimento composto policármico? Autoculpa não é grupo kármico. Não. Agora, a recomposição grupo kármica já deu toda a ideia. O que você quer pôr aí? Não, ou seja, colocar outro tópico como grupo kármico, como um procedimento simples e como um procedimento composto policármico. Não, aí ó, o grupo kármico, escuta só, esqueça a policarmalidade. Se o cara está com autoculpa, ele está abaixo de subtrato. Tá, mas se já saiu do grupo, do ego dele. já saiu do ego Mas e está no grupo. Polikarma não. Polikarma vem depois. Mas quando já está no grupo. Polikarma é a hora que a pessoa ela não vai ter nunca autoculpa, que ela já vai ajudar, já com a intenção de ajudar. Não tem outra ideia senão ajudar. Ela não vai errar porque ela quer ajudar. Isso é o polikarma. Agora, na hora que ela errou, tinha o ego karma que estava funcionando o grupo karma. Não, isso aí está claro, mas eu falo de outra instância, de sair do polikarma. Não, outra instância, aí já é outra coisa. Preciso ver se aqui não tem alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa disso aí. Aqui, ó, tem uma. Olha lá, emoção, sentimento elevado. Pronto. Essa já muda tudo, que é muito maior. É uma geral. Essa é muito séria. Mas isso tem a ver com a pessoa. Tudo tem que ver com a pessoa. Não todo com todo o grupo. Tudo, antes de mais nada, aqui é pessoal. Depois é que vem o resto. Não tem jeito. A maioria, tudo aqui é com a pessoa mesmo. Tem saída. Tá bom, obrigado. Agora, ó, uma das coisas mais sérias que tem é o 16. É você plantar. É um procedimento simples. Agora, cultivar aquilo que você plantou, muito mais difícil. Que é a manutenção. Professor Valdo aqui. Sim. Eu queria saber, além do autodiscernimento, quais seriam os outros pilares da imperturbabilidade? Imperturbabilidade? Aí seria tudo aquilo que leva para o equilíbrio e a harmonia íntima. É aquilo que eu falo com Losch, anticonflitividade. Sem a anticonflitividade, mas permanente, a pessoa está sempre perturbada. O problema é você desencadear o fator que a perturba. Se ela está muito boa, você arranja um fator que na mesma hora cai. Então, essa pessoa, ela não está preparada para o que deve é. Ela ainda não tem uma higiene, ela não tem um processo de manutenção da pacificação íntima. Que imperturbabilidade é a pacificação íntima. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar nadando e ela está pacificada intimamente. Olha, nadar exige movimento do corpo inteiro. No entanto, ela está em paz consigo mesma. Isso é muito sério. Tem pessoa que vai nadar porque não está em paz consigo mesma. Sai da natação, não está ainda em paz consigo mesma. E por aí vai. Então o processo, ele é, antes de mais nada, intraconsciencial. É imperturbabilidade. Entende? Agora, para ver a primeira coisa física, é ver o neurovegetativo. Como é que está? O vago, parasimpático, os nomes que vocês querem, as duas aí que são especialistas. Tem que escolher.
E em relação à obstinação, né? Essa questão de ser javalínico, obstinação, como a gente pode você obter pode isso ter uma obstinação que seja da autodeterminação positiva, aí então é um processo cosmoético. E pode ser uma obstinação da pessoa que não perdoa ninguém, que é totalmente baratrosférico. Então, obstinação nem sempre significa que seja tão ruim. Depende da intenção, o que a pessoa está fazendo com aquilo, como é que é. Porque obstinação, até o processo da constância, da tenacidade, outra palavra difícil é tenacidade. A pessoa que é. Dureza é uma coisa, rigidez é outra coisa, tenacidade é outra coisa. Tem que se dominar. O que é que essas pessoas querem? O que é? Qual a intenção que tem? Uma pessoa muito rígida, quase sempre ela passa da conta e faz mal. Entende? Agora, o tenaz, por exemplo, depende do que é. Às vezes também pode fazer mal. Porque ele tem uma priorismose, ele não sai daquela ideia. Ele deu uma opinião, pronto, serve para tudo. Você já sabe tudo dele, ali não sai mais nada. Não dá. Daquela terra não sai minhoca. Está entendendo? Você não tira minhoca do cimento. Eu digo dessa obstinação positiva, javalínica, né? Isso é o que seria mais importante para a gente desenvolver e cultivar e mantê-la. Eu penso que é você cultivar, antes de mais nada, o resultado da sua determinação. Você viu que a determinação foi boa, o resultado foi bom. Você lucrou evolutivamente com aquilo, ou aquilo ajudou determinadas pessoas. Isso vai dar uma força enorme para você e vai abrir instâncias, caminhos, gates, portões, porta, para você entrar em outros horizontes, outros perímetros, outras instâncias. Está entendendo? E com isso, você vai acabando com isso que nós chamamos de contingenciamento. Por quê? Tudo você já fez a profilaxia. Tudo você já viu antes o que vai acontecer. Então, não tem nada de pronto-socorro, emergência. Você já sabe tudo. Agora, é muito importante para isso você ter duas observações corretas. A primeira, você saber direitinho o que é a sua rotina útil. A segunda, você observar e não deixar passar por que houve uma quebra da rotina útil. O povo geralmente não dá valor para isso, está errado. A gente tem que olhar por que houve uma quebra da sua rotina útil. Você precisa saber qual a causa. O que desencadeou isso? Senão, daqui a pouco, sua rotina já foi para o espaço. Acontece outra vez, outra vez, outra vez. Se acontece 5 vezes, quando sua rotina já foi para o beleléu. Isso, até certo ponto, ela invalida a imperturbabilidade. Quer dizer, a pessoa não fica já equilibrada. não tem mais. A hora que acontece isso, já não existe mais. Acabou. Por quê? Ela criou um processo sério de trauma. Trauma, aí no caso, é um choque. Esse choque pode ser um surto. E por aí vai. Tem uma série de condições que podem ocorrer desse modo. Tem que abrir o olho. Paulo, eu queria voltar só à questão do autodiscernimento. Você comentou que havia mais ou menos uma dúzia de competências para desenvolver o autodiscernimento. Você poderia elencar algumas delas? Olha, o problema é você pegar na enciclopédia e ver tudo que tem de coisas positivas que diz respeito ao mental soma da pessoa. Mas vamos supor, vamos começar. Autojuízo crítico. Associação de ideias. A priorização do interesse. Isso aí diz respeito à intenção da pessoa. Tá certo? Então vem a intenção aí no caso. Segundo, você está concentrado numa condição dentro da cronêmica. Você não fica concentrado apenas nesse momento que você está aqui, não. Aquela concentração tem que seguir durante o mês com você.
toda hora. Você está de olho com aquilo. Isso faz parte do discernimento. Uma outra coisa, lembrar que você não é bicho mais, que acabaram todas as emoções de bicho. Acabou. Que você não treme mais, que conflito para você é uma coisa patológica, não tem razão de ser. Outra coisa, se há conflito dos outros, não quer dizer que seja conflito seu. Você pode entrar no conflito dos outros para ajudar, mas você não vai ficar conflitivo igual aquela pessoa, porque senão você não ajuda nada. Isso tudo tem que ser, você está entendendo? Sopesado, senão não adianta nada. Agora, outra coisa séria é racionalidade, a lógica quanto aos fatos do momento evolutivo. Fatos e parafatos, né? Senão não adianta. E por aí vai. Você vê que isso aí, só isso, já é uma cartilha enorme. Não se brinca com o processo. Então, a autodiscernimentologia não é fácil. Precisa da pessoa pensar demais e ver o que quer que faz com isso. Não é qualquer um que chega lá. Agora, é a partir disso aí que a pessoa vai entrar na autoconsciência ou metodologia. Talvez dentro do estudo do conscienciograma, o estudo do discernimento seja um dos pontos mais altos que tem. Agora, Valdo, a polimatia também ajuda nesse processo, né? Quer dizer, quanto maior a polimatia da pessoa... Quanto maior a sua erudição, quanto maior a sua cosmovisão, melhor. Entende? Agora, a coisa séria que eu vejo é o seguinte: as pessoas, elas às vezes por preguiça, ou por desinteresse, ou falta de fixação, por reflexão, elas não fazem reflexão, então não fixa. Elas não veem que é muito importante ela discernir, antes de tudo, que ela tem que fazer coisa correta, não erro. Às vezes ela faz uma coisa mais ou menos e ela deixa passar. Você está entendendo como é que é? Então, por exemplo, ela estava lá mexendo, está com um cachorrinho lá junto com ela, o cachorrinho bate nela, ela bate no copo, o copo cai e fica lá no chão. Ela não limpa o copo com os pedaços que estão no chão. Aqui está errado. Você está entendendo? Então, estudo são detalhes que a pessoa tem que olhar. Ela não vê o alcance do erro pequeno. Então, conclusão de tudo isso. Quanto mais discernimento a pessoa tem, mais os erros simples meus ou seus, dela, se eles aparecerem, são maiores do que o maior erro seu ou o maior erro meu. Você entende? Porque as consequências vão ser, vamos dizer, africanas. Você está entendendo? Imensas. O negócio não vai ser fácil. Então, um pequeno erro da pessoa com discernimento, está tudo arrumado, fica enorme. Você está entendendo? Para ela. Agora, chega num certo ponto que você não pode ter mais erro simplório. Não existe mais isso. Esquecer isso, deixar cair uma coisa, ou trocou uma coisa pela outra. Essas coisas não podem existir mais. Chega um ponto que não tem mais. Agora, a hora que acontece isso, você começa a sair de você. Então, a sua própria vida, naturalmente, começa a ferir a vida dos outros em torno de você. É aquele meu negócio lá no Instituto. Você, quem é que esteve mexendo na minha mesa? Eu sei tudo. Está tudo com memória fotográfica do que existe. Aqui é a mesma coisa. Se alguém mexeu, eu sei tudo. Agora, o povo tem dificuldade de manter esse status quo da situação, que é sempre renovação. Isso é a consciência multívola, que eu já fiz até um verbete sobre isso. Ela quer sempre, ela cansa, ela enjoa.
Ela quer uma coisa nova. Isso é bobagem. Eu falo com essas pessoas o seguinte, olha aqui, o seu corpo é esse. Eu desejo que você viva 100 anos. Você já pensou? Daqui 100 anos seu corpo é o mesmo, piorado. Para fazer a pessoa pensar. Você está entendendo? Não adianta querer mudar de corpo. Até lá você não vai mudar. Se o corpo é assim, pensa no resto. Agora, se a pessoa entender isso bem, ela muda. Já houve gente que mudou totalmente depois dessa, porque o argumento é acachapante, né? Uma consumultívola que quer mudar tudo, ela não muda o corpo. Ela só vai mudar o corpo para pior, para pior, para pior, para pior, cada vez mais. Que você vai envelhecendo, vai perdendo os neurônios, tudo vai ficando cheio de comorbidade. E a condição da multívola tem relação com o que você falou anteontem, do mutante, né, também. E a insatisfação, né? Ela agora, uma das coisas que a gente nota muito comum é a consumultívola ter a bipolaridade. Ou ela caminha ou ela saiu. Você entendeu ou não? Ou ela está indo ou está saindo. Indo ou saindo. Presta atenção que vocês vão ver. Agora é muito engraçado quando a pessoa vira para você e fala assim, eu já enjoei disso. Agora se dá mais com mulher, né, para falar isso. Quase sempre é mulher. Porque precisa de haver renovação. Agora é pessoa que já vem trabalhando há séculos em multividas, múltiplas vidas na arte. Elas não têm fixação. Então, o maior engano que tem os artistas é achar que a criatividade seria a condição multívola. Não é. A criatividade, ela tem que criar coisa nova. É lógico, é uma coisa múltipla. Mas a pessoa não fica assim, ó, dentro de um whirlpool, quer dizer, um redemoinho de ideia nova, de condições. Tudo aquilo é bem pensado. Vem para engrandecer o que ficou. E não para criar mais bobagem. A pessoa não pensa nisso. Vocês estão vendo o que é reflexão? Estou fazendo uma reflexão sobre o processo. É por aí. Agora, fiz um curso 40 manobras energéticas e agora estou fazendo o curso de assistenciologia. Decidi fazer uma reciclagem existencial e investir em uma nova profissão. Fui fazer a inscrição no curso de psicologia, mas ao chegar lá me deparei com outro curso que sempre quis fazer, a biomedicina. Desde então fiquei inclinado a trocar de curso e tenho pedido sinais aos amparadores para poder escolher o certo. Com a psicologia, tenho a certeza de poder fazer uma melhor assistência. Mas com a biomedicina, vejo a possibilidade de fazer macroassistência. O senhor poderia comentar a respeito? Eu vou comentar o quê aqui? Alguém aí quer me ajudar? O que é? A biomedicina hoje, ela está alcançando o quê? Vocês estão sabendo como é que está? Hein? Ela faz a conexão da parte biológica ou aquelas biotecnologia, coisas que eu fazia, da microbiologia, aquele negócio todo. Isso, parte de genética também e parte laboratorial. O problema é que ela não vai ter contato com gente. Não, é laboratório. Ela não falou isso aqui. Ela está falando macroassistência, mas é de gabinete. É isso? Então eu estou certo, eu estava raciocinando, é isso. Eu acho que o melhor aqui é psicologia. Se fosse comigo. Hein? Não, mas ela não está falando em medicina, não tem lá. Ó. Medicina que seria ideal. Medicina? E gostaria de estar fazendo medicina, né? Eu sei. Já vi muito aqui isso. Aqui em Foz mesmo tem isso. Porque não tem medicina já aqui em Foz. atingi várias pessoas aí esse ano sobre isso. É. Conforme o senhor explicita sobre a diferença entre assim e desassim, como faz o consciência terapeuta a assim terapêutica? A primeira coisa, ele é bem assistido. Aí não precisa explicar mais nada, né? Depois dela. Como se caracteriza o alto arco voltaico? É você fazer o estado vibracional. Já é o arco voltaico, te ajuda. No tocante à moça que o senhor viu em New York,
que lhe pediu o cartão e dava. Naquele exato momento da aparição, se o senhor estivesse acompanhado de outra pessoa, ou se houvesse uma terceira pessoa com sim, poderia ser um guarda, eles a veriam também? Ah, se foi, era bem possível. Do jeito que estava ali, se ela foi a gênero, todo mundo vê. O que não vê é o caso da monja. Ali ninguém vê. Se tivesse gente comigo, não ia ver. Mas no caso dela, ia ver. Ela estava tangível. Havia uma corporificação da personalidade. Que clarividência composta seria essa? É justamente isso. Ocorreu de fato a materialização em que outros a veriam se tivesse mais gente envolvida? Sim, no caso dela foi. Mas agora, é um tipo de clarividência, mas a clarividência mais correta é essa hipnopômica, por exemplo, que eu vi a monja. Essa que é a mais séria. Lá é mais um processo de energia. Uma outra coisa. É lógico que aquela mulher não podia ser menos do que uma serenona. Por quê? Porque não foi usado ectoplasma meu para materializá-la. Você está entendendo? Porque se tivesse me envolvido, eu teria sentido aquilo tudo. Eu não senti nem antes, nem durante, nem depois. Só senti que está tudo bem. Ela não afetou a minha condição parapsíquica. Grande. Ela quis que eu ficasse bem consciente do jeito que eu estava ali. E outra coisa, eu estava numa condição boa, muito boa, intimamente falando. Agora, se eu tivesse cedido energia, ela precisaria daquilo para se materializar, não. Então, por isso que eu falei, se essa dona é uma aparição, é mesmo uma, vamos dizer, a gênere, é uma serenona. O senhor desculpa a minha ignorância, mas em relação à minha pergunta de ontem, a respeito do temperamento de Catarina de Médici e minhas percepções, você poderia ser mais claro na sua resposta? Eu acho difícil. Como é que a gente fala isso, hein? Apesar dos vários problemas pessoais, sou forte e determinada. E você sabe, não eu sei. A hora que eu encontrar com você, eu vou te esclarecer algumas informações. Eu aguento o seu famoso soco na cara. Por favor, abra o jogo. Não. Deixa eu te explicar. Não é por causa de você ou de mim. É por causa da dita cuja. Eu depois te explico. Qual foi o idioma que a moça usou para abordar no metrô de New York? Inglês. Gostaria, outra coisa, inglês de New York. Manhattan. Ela estava bem caracterizada como sendo de lá. Gostaria de propor mais um item na tabela, muito utilizado em espanhol, correspondente também a dos sentidos físicos. Procedimentos simples, ouvir. Procedimentos compostos, escutar. Ah, sim, mas nós já falamos isso aqui, escutar, eu já tinha falado aqui. É enxergar, escutar, ouvir e tal. É a vida. Quem é que está aí com o microfone agora? Tem alguém, não? Estamos sem microfone. Valdo, aqui na página 24, em tecnologia, na quarta linha, os paraconstructos-chave na paratecnologia da intelecção. Você poderia falar a respeito? O caso é o seguinte, você viu que eu falei da paratecnologia intelectiva, que é a mesma da intelecção. Agora, os paraconstructos-chaves são, por exemplo, tudo aquilo que diz respeito ao processo extrafísico da pessoa, o que ela já entende. Então, por exemplo, aí entra centrais extrafísicas, a parapsicoteca, a paraprocedência da pessoa, a comunex que ela tem em relação, o trabalho, vamos dizer, extrafísico, que tem o núcleo de atividade da mini peça dentro do maxi-mecanismo. Só aí tem 5 coisas. Agora, tem outras coisas, né? Por exemplo, a aplicação disso. Como é que fica a ectoplasmia, processo de energia, como é o problema, por exemplo, de comunicação com a Consim, Consciex, Consim, Consciex. Isso tudo também entra aí no caso. Agora, esses paraconstrutos, eles são
Quanto mais avançada a pessoa, maior o número deles. Entende? E outra coisa, você nota, você pega, por exemplo, assim, um camarada igual o Hayek, ele tem um tipo de preferência para o trabalho que ele faz. Você pega um outro igual espartano, já é outra ideia. Você pega, por exemplo, a Rose Gardner, já é outra coisa. Então, há umas especialidades assim, e isso aí enriquece o holopensene do nosso trabalho. Entendeu como é que é? É muito importante isso tudo. Estuda para construir. Eu penso, por exemplo, que se você está trabalhando com alguma coisa muito séria aqui, fisicamente, você arranja alguém, extrafisicamente, ou alguém que se interessou pelo assunto, dentro do max mecanismo interassistencial, para ajudar naquilo com a paratecnologia, sai de baixo. Foi isso que eles fizeram comigo durante uma boa temporada. Eu estava saindo muito fora do corpo. E tinha o meu problema de ficar com a descoincidência virgem. Agora, aquilo então, eu via a situação toda e para melhorar, eu trazia determinadas consciências comigo, ou consciências comigo, para ver se ajudava. Lá pelas tantas, o tal mal chegou e falou assim, nós vamos trazer uma flor para você. Então trouxeram e colocaram perto do lado da minha cama. Você está entendendo? Tinha um negócio junto da janela. Ele colocou lá em cima aquilo, extrafisicamente. Agora, o que era? Era um vaso de flor. Não tinha nada demais. Agora, as flores pareciam com essas amarílis, grandonas. Só que tem que era um tufão daquilo. Você está entendendo? Não era um buquê. Era um troféu. Um negócio grande. Entende? Agora, você notava que aquilo parecia que estava fechado. Eu começava a trabalhar, eu via qualquer coisa, ou às vezes eu perdia a noção de onde estava. Quando eu voltava a mim e olhava, as coisas estavam tudo abertas, cheias de energia, tudo quanto era lado. Você está entendendo? Aquilo é paratecnologia. Uma outra paratecnologia que tem é o seguinte, eu começava a ajudar e fazer os negócios, por exemplo, lá em São Paulo. Às vezes tinha 100 pessoas, 150, aquele monte de coisa. Às vezes tinha que mexer com o processo de energia. Lá pelas tantas, eles punham um negócio na minha mão direita, como se fosse um aspersor de energia. Então, onde eu mandava assim, eu sabia que estava indo lá e mudava. Então, eu fazia e circulava na pessoa assim, mudava a aura dela na hora. Você está entendendo? Com aquilo. Agora, estudo é para a tecnologia deles. Agora, essas pessoas, a gente notava que você estava com a mão engajada. É tanto que eu notava que eu não dava conta de, vamos dizer, de movimentar todos os meus dedos e a mão inteira do jeito que eu queria. Ela estava um pouco travada por alguma coisa. Isso tudo tem. Você entendeu? Né? Todas as questões de para-aparelhos que são colocados, às vezes, para doação de energia também, né? Seriam paraconstructos, digamos assim. Eu falei há muito tempo, quando estava começando a OIC, aí, sabe, os conselheiros terapeutas, eu falei com eles, falei assim, vocês com o tempo, vocês vão ter a paratecnologia. Precisa de se adaptar, fazer um ambiente para criar a rotina útil. Sempre, 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 sempre. Que aquilo criando um ambiente, essas coisas, eles ajudam. Aí na OIC tem ambiente para isso. Eu expliquei isso tudo para o Nário. Processo, né, a dinâmica de paracirurgia, né, o Hernande daqui a pouco vai começar a dinâmica lá, né, vai ser semanal dentro do próprio auditório da OIC. Isso eu acho que vai ser muito bom, né, Valdo? Que vai ajudar a sentar, vai ajudar esse processo dos para-aparelhos. Acho que isso ajuda tanto o processo da pesquisa como da tecnologia, né? Sr. Valdo, voltando ao tema aqui da rotina útil, que o senhor comentou sobre a quebra, né, da rotina útil que cria o problema. O que eu queria entender? Às vezes, vários fatores determinaram aquela quebra, e um principal está ali no meio.
Mas como a pessoa está envolvida com essa quebra da rotina, acaba tendo dificuldade para entender qual foi aquele episódio central. Eu queria entender como que nós podemos fazer isso para ficar mais claro. Não, isso aí está tudo errado. A gente já está nesse nível, já está tudo errado. Então, como é que é isso? A primeira coisa é o seguinte, você nunca deve deixar ocorrer uma quebra da rotina sem você diagnosticar na hora. Tem que ser imediato. Anota isso que o resto tudo vem. Você vai entender tudo que eu quero dizer. Não pode ter isso. Vamos supor que você não esteja habituado e isso aconteceu. Dá um jeito de não acontecer de novo. Agora, tem que começar pela rotina útil simplória. Uma coisinha à toa. Comece, por exemplo, pelo processo do Monk, o toque. Acerta as suas coisas onde você está, aquilo que diz respeito só a você. Se você tem um banheiro que é só seu, começa pelo seu banheiro. Tudo ali vai obedecer àquela marca que você fez e acabou. Se houve alguma diferença, você vai começar a ver. Um detalhe desse insignificante pode indicar o caminho de tudo que você faz na vida. Agora, uma coisa dessa, e eu tenho, por exemplo, a opção de desconto que a gente dá, eu sou especialista nisso. Em casa tem 2 gatos. Se eu arrumar uma coisa numa mesa e vou lá, faço qualquer coisa, a gatinha vai ser a primeira que quer subir para ficar comigo e mexer comigo. Aí o Everton está acostumado a ver como é que ela faz comigo. Não, ela faz, não é assim? Entende? Ela está sempre assim. Ela mexe comigo para que eu possa mexer com ela. Isso é o tempo todo. Então, é lógico que ela passando lá em cima, gato, você sabe, é capaz de passar nas coisas, tudo assim, sem mexer em nada. Mas às vezes é impossível. Se há uma série de objetos, ela acaba tirando o lugar. Agora, começa por aí. Observa por aí. Esse é o caminho. A coisa é tão simples que você está até abalada com o negócio, não é? Mas não é simples, isso é terrível. Vou colocar um molho nessa história aí. Agora, o ideal é ver a pessoa que tem um banheiro. O banheiro é isso. Melhor. Se você tem um banheiro só seu, acabou. Se não é. Seu ambiente, e se não é? Não, se não é, esqueça. E se não passa para outra coisa. O que é só seu? Olha o que é só seu. Não, mas a bolsa é uma coisa simples e complexa, porque é um tabu. E só vai melhorar depois. A pessoa não pode querer começar com a bolsa, não. Ela não vai dar conta. Não dá, missão impossível. Não dá. Se ela tem uma vida desorganizada, não pode querer consertar a bolsa em primeiro lugar. Isso é regra. Agora, isso não é pensamento meu, não. Isso é direto, é universal. O povo sabe disso. Tem que pensar. Em certos contextos, por um tempo determinado, a pessoa ela vai viver, por exemplo, uma temporada na casa de uma pessoa. Ela tem disponível um espaço, mas esse espaço isso aí é outra coisa. Não é partilhar, ele é partilhado. Eu sei que você está passando lá, entendeu? Na casa dos nossos amigos. Eu sei dessa história toda. Mas eu estou falando, arranje uma coisa que seja só sua. O dia que for, você começa a fazer isso. Na sua vida atual, seria bobagem começar a fazer isso. Não tem como. Você não tem ambiente. Possível. O processo tem que ter pelo menos um holopensene adequado. Pelo menos adequado. Não, esse é favorável. Agora, você vai fazer o seu, lá você está perdido. Lá não dá para fazer. Tem que pensar. Eu sei como é que está a vida dela aí, estou sabendo tudo. Mas pode falar. Na página 24, na interaciologia, podia explicar um pouco mais a interação? A interação, sequência cronológica, disposição prosêmica. O problema aqui é o seguinte: como é que você coloca as suas coisas no tempo, colocando os objetos de acordo com aquilo que você precisa? Aquilo que você usa vem um depois do outro certinho?
Ou o negócio tudo é aquela bagunça. É isso aqui. Aqui, ó, isso é perfeito, está dando a síntese de tudo. Interação, sequência cronológica, disposição prosêmica. Uma das coisas que eu tenho nisso, que eu acho que é vital, que isso pode até matar a pessoa se ela não tiver cuidado, tem um assunto. Qual que é? Sabe o quê? Remédio. A minha drogaria é uma perfeição, tudo certinho. Agora, de madrugada, no almoço e de noite. Tem tudo. Tudo na ordem certa. Tem um remédio lá que se eu tomar 2 vezes por dia, ele pode afetar meu coração. Eu não posso tomar 2. É um perigo. Você está entendendo? Porque aquilo ataca diretamente o batimento do coração. Professor, na patologia, na 4ª linha, os procedimentos compostos predominando na fase executiva da vida humana, o senhor poderia explicar melhor quais são esses procedimentos compostos da fase executiva? Na fase executiva, a pessoa já não está preparando nada. Ela não é jejuna. Ela já é uma veterana que tem que executar aquilo. Por exemplo, vocês que ainda estão em andamento, vocês estão na fase ainda preparatória. Vocês não estão no executivo. Não vem que não tem, nenhuma das duas. Entende? Então, vamos entender bem. Quando acabar tudo isso, você não pode mais apelar que você está na casa dos outros. Não pode apelar que o professor é que está mandando no seu atendimento. Olha só como é que o negócio ficou tudo composto, complexo, porque a decisão é do seu ego. Você está sozinha. E outra coisa, tem a hora que aquela manobra ou aquela decisão, você não tem para quem apelar mais. É só sua. Que coisa mais composta do que essa? A pessoa tem que agir por si própria. Não há mais assessores. Ou superiores, né, no caso. Não existe mais. Você entendeu? Então, isso é a executiva. É a execução. É o problema da própria pessoa em si. Ela sozinha. O problema é dela. Tem lógica isso? Vocês ainda não estão nessa fase. Por mais que eles deem liberdade para o que você faz, etc. Na hora de juntar as responsabilidades, tem muita gente junto com vocês. Agora, na hora que for fazer a execução, não dá para pôr outra pessoa, é só você que vai responder por tudo. Vocês estão entendendo, né? Poderia ampliar o conceito de amarmos através do mental soma? Como é gostar sem emoção? Para mim ainda é abstrato pensar em sentimentos sem sentir emoção. Não, o problema é o seguinte. Você esquece a emoção e põe um sentimento elevado. O que você acha? Será que você já ouviu falar nisso? Se não ouviu falar, está até danado, porque assim você nunca sentiu isso. Existe a pessoa que tem emoção e existe a pessoa que pode ter sentimento elevado. Se você nunca teve um sentimento elevado para nada, você ainda não sabe o que eu estou falando aqui. Agora, ó, é a vovozinha desse negócio de emoção. Manda emoção para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca. Porque não dá. Agora, você não vai sentir emoção. Você vai ter sentimentos elevados. Vê se me entende o que eu quero dizer com isso. Isso é que é a mega fraternidade. Então, não é que você vai acabar com o seu processo afetivo, não. Você vai aperfeiçoar a afetividade dentro da mega fraternidade. No contexto da tertúlia, como vencer então o reflexo condicionado instalado nos padrões mentais que estão tão arraigados que o próprio indivíduo nota a sua falha, mas mesmo assim não consegue corrigi-lo e entra em desespero. Olha, o caso aí é ver se precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, alguma coisa nesse sentido. Que a pessoa ainda não dá conta de si mesma. Se ela é adulta, ela precisa de socorro. Às vezes precisa até de um remedinho. Né?
Desde criança, sinto a aproximação de pessoas, mesmo quando não fazem barulho, com o deslocamento do ar. Algumas vezes ninguém aparece. Sinto calafrio quando alguma pessoa se aproxima fazendo pouco ou nenhum ruído. O que seria esse fenômeno? Tem alguma relação entre si? Tem. É a percepção da pessoa aguda. Isso aí entra dos processos do sentido do corpo humano. Tem muita coisa nesse sentido. Agora, é preciso de ver isso com calma, para ver como é que funciona na vida humana, no dia a dia, e o que você pode tirar de proveito numa condição dessa. Poderia comentar o item 11 da tabela, página 26. Item 11. Procedimentos simples. Falar. Procedimentos compostos. Redigir. Meu questionamento se deve ao fato de considerar que redigir para mim é fácil. Isso aí, não vou fazer ainda o comentário, deixa eu passar um pouco mais aqui, não dá para segurar, né? Várias pessoas elogiam o meu modo de escrever, mas na hora de falar percebo dificuldade, um gap. Como equalizar essas duas habilidades? Não, a primeira coisa é a seguinte, esse negócio de você escrever bem e não falar direito, você me perdoa que deve ser uma droga que você escreve. Agora você está falando que todo mundo gosta de você escrever. Sim, que deve ser uma literatice da pior que tem. Todo mundo entendeu, ficou por isso mesmo. O que vocês acham? Eu precisava de ver o seu texto para fazer isso aí. Eu estou atirando no escuro, mas com uma lógica enorme. Se uma pessoa redige bem e fala errado, me perdoa, ela redige a vovozinha. Deve ter muita besteira naquilo que ela escreve, ou senão é uma coisa superficial, que você espreme e não dá nada. Isso é outra coisa. Nunca vai dar um debate, nunca vai dar uma discussão, que o assunto não interessa, é bobagem superficial. A barata voou para a esquerda. O pevelon me pegou da direita. E o que adianta isso? Eu escrevi muito bem. O que adiantou isso aí? Vocês estão entendendo bem o que ele quer dizer? Vamos devagar. Agora uma coisa. Se você é bom assim para escrever, cadê seu livro? Me apresenta. Quero ver o que quer que tem. Vamos avaliar seu livro, sua obra, para ver como é que está. Valdo, aqui na página 24, em tecnologia, na segunda linha de baixo para cima, para a técnica da OFIEX, você poderia aprofundar aí? A paratécnica da OFIEX. A OFIEX, tudo é paratécnico nela. Ela funciona tudo através de paratécnico. Por quê? O OFIEXista ele tem que estar com algum processo mínimo de descoincidência. Então, como é que fica? Escuta, eu já falei para a turma para descer do lado de cá. Entendeu? Mas olha, você entendeu a situação? Como é que faz? O processo é mexer com outra dimensão. Você passa um pouco, você põe uma perna do lado de lá. Na TENEPS, você ainda está muito do lado de cá. Na UFIEX, você já começa a entrar do lado de lá. Entende? Aí a coisa é mais difícil. Eu estou falando entrar conscientemente. Sim. Sabendo o que se passa. Pensa bem nisso. Agora, gente, sobre esse nosso amigo que perguntou que ele redige bem, essa coisa toda, é muita gente que eu conheço que redige bem. E que, como diz em bom português, não fede nem cheira, não resolve nada. Como é que faz? Agora, se uma pessoa não sabe falar, você vai me dizer que ela escreve bem? Não pode. Ela tem que saber pelo menos alguma coisa, falar mais ou menos alguma coisa, se expor. Que a redação é muito mais complexa. Agora ele não, está dizendo que ele, no complexo ele é bom e no simplão ele é ruim? Isso não existe. Valdo. Então, uma pessoa que possa falar bem, escrever mal, a gente admite.
Mas uma pessoa que fala mal e escreve bem, totalmente, em alto nível, isso não existe. Revisando assim algumas centenas de cursos, de artigos, de pessoas, eu às vezes me surpreendia com a qualidade do que estava escrito e com a dificuldade de expressão da pessoa, no sentido de timidez, embaraço, não ter bradipsiquismo agudo. Mas aqui eu não estou assim. falando isso. O processo aqui é uma pessoa lúcida, consciente. Entendi. Se ela escreve bem, ela tem que falar melhor ainda. Porque para falar é mais fácil. Agora, eu acho que no caso não seria, no que eu estou dizendo, não é falar bem ou mal, é a pessoa ter travas de comunicação terríveis, que fica surpreendente isso o texto. Isso eu estou de acordo. Mas agora, o processo que aí você está considerando já uma parte patológica. Eu não, eu estou considerando natural, a pessoa que está normal. E os dois casos, né, Valdo? Eu vi também assim, a pessoa ter até uma expressão razoável de comunicação e a escrita, ela ser totalmente tortuosa, e não é erro de ortografia, só isso não. É uma escrita tortuosa, um pensamento tortuoso que você mal compreende. E o contrário, pessoas que tinham agora, o que eu travas e escreviam muito bem. Eu quero bater na história séria é o seguinte: a pessoa tem que notar que escrever é muito mais complexo do que falar. Sem dúvida. É isso que a gente tem que entender. Eu estou falando aqui para a pessoa normal. Eu não estou falando para inibida nem nada, não. É o ato de falar e o ato de escrever, normais. É isso que eu quero dizer. Agora, entre nós aqui, eu tenho que chamar a atenção para isso. Essa hipótese da pessoa escrever bem, sendo que ela fala mal, não existe isso, é o contrário. É isso que eu quero. Vamos colocar isso bem claro. Quanta coisa já. Gente, o que tem mais é lixo mental em tudo quanto é livraria. A maioria é lixo mental, porque as pessoas escrevem de qualquer maneira. O troço de haver livro bem escrito não é fácil. Sem exceção sempre. Sou voluntária de uma ONG de proteção animal. O trabalho tem muito amparo, mas os problemas são enormes e infindáveis. Penso em largar o emprego para me dedicar mais a estruturar a instituição. O que o senhor acha? É atitude muito radical? Como atrair mais voluntários? Não, aí depende. Se você está podendo fazer isso do ponto de vista econômico, financeiro, etc., tal, vale a pena. Essas ONGs de proteção subhumana, vale a pena. Eu, desde lá de São Paulo, a gente já dudava esse negócio. Lá havia uma associação muito séria. Isso na época que eu tinha casa em São Paulo, com aquele negócio. Nós ajudamos todo mundo lá. Aqui tem muita gente que ajuda. Uma que é especialista aí, qualquer coisa, você conversa com a Cris, que ela vai te dar um banho de loja, até do ponto de vista jurídico. Os direitos dos gatos e dos cachorros. Esse é um caminho. Né? Vamos defender isso aí. Negócio muito sério. Quem é que está com... Tem mais alguém aí? Não há mais nada? Engraçado é que tem gente que já dominou o processo totalmente. Uma delas é a Ami. Olha lá, ela até fechou lá o estoque do material dela e ficou quietinha. Valdo, Sim. Na tabela aqui 89, eu estava reparando alguns aqui que eles têm procedimento menos complexo e no procedimento composto mais complexo da impressão. Por exemplo, amar e adquirir senso universalista. Um é lógico que é mais complexo, mas amar também seria isso? Não sei. Onde é que você está vendo essas coisas aí? Na tabela da página 26, procedimentos simples e procedimentos complexos. Tem vários itens. 5. Tem vários itens. Por exemplo, o número 1, amar é um procedimento complexo, mas aí o adquirir senso universalista é mais complexo, é lógico, é bem mais. Mas você quis dizer isso, né? Um é menos complexo e o outro é mais. Mas tem agora, vários, acho que é o problema é o assim. seguinte: amar é uma coisa simples. Você sabe daquela minha história de amar e o processo de sexo, né? Você junta um debilóide macho à esquerda, uma debilóide fêmea à direita.
e deixa junto, não precisa de nada. É um dos procedimentos mais simples da natureza. Diz que é o procedimento de Adão e Eva, eu não sei bem se é. Mas agora o caso todo é esse. No meio lá vai nascer um babilóidezinho. Quer dizer, há uma produção do processo, naturalmente, espontaneamente, é um processo instintual. Então, amar, eu não acho que seja uma coisa complexa. É simplíssimo. Eu pus do ponto de vista afetivo, sexual, é muito simples. Agora, adquirir o senso universalista com a sua afetividade é outra coisa. É muito mais difícil. O ver e observar, chequei no dicionário. Né? O que é? O número 20 aqui. 20. Lógico, ver e observar. O ver você quis dizer que simplesmente viu e observar. Você viu de relance e você vê. E a observação, agora, por exemplo, não. observação você parou científica. meia hora examinando a peça para ver como é que é. E tem no dicionário observação científica. Talvez aqui cai mais na observação, que aí é detalhado. Então. O problema todo é esse. Observação é o caminho da demonstração técnica em ciência. E o 14 também nem se fala, né? Como 14, método filosófico e método científico. O científico está na O filosófico, ele não tem numeração, né? Eles não mostram os processos com, vamos dizer, certinho, nada disso. Já a ciência, ela já quer colocar tudo dentro da ordem, faz a numeração, listagem das coisas. Você não vê os filósofos fazer listagem de nada. Eles não falam muito em premissa, um corolário, isso e aquilo, mas fica só nas coisas pequenininhas. Mas eles não mostram o negócio no detalhe. Os dicionários eles não fazem o detalhismo da situação. O dicionário mostra o seguinte: em geral, a filosofia é genérica, é uma coisa genérica e a ciência é uma coisa bem pontual. A diferença. Bom, e assim se foi pondo aí. Agora, você admite como filósofo que tudo que é da filosofia ainda é um procedimento muito simples, né? Ele antecede. Ele antecede. Está achando que eu estou explicação você. A filosofia ela criou a ciência, mas ela antecedeu, mas a ciência é mais pontual. E ela já veio depois da filosofia. Então ela é muito mais traquejada. Mas o que o povo não sabe é o seguinte: a ciência ela tinha um nome até o século XIX de filosofia natural. Era uma parte da filosofia. E outra coisa, mas ela tinha outro nome também, que era o processo daquele negócio da alquimia. Também era ciência. Então tem muita bobagem. Agora, ela também talvez tenha levado muita bobagem para a ciência. Levou. Uma das bobagens que ela criou mais foi criar a palavra astrologia, que parece a ciência dos astros, e não é. É a ciência das ilusões. Eles consideram a astrologia uma falsa ciência, que ela é embasada na experiência, agora, mas não é a culpa é da ciência. Tem. Ver e observar. Ver e observar, porque a filosofia vê e a ciência observa, até certo ponto. Agora só aqui para a ciência moderna, porque ela antes tinha nome de ciência, era mais a parte experimental, a parte, vamos dizer assim, prática. Era uma ciência prática. Depois, no século XVII, ela passou a ser ciência moderna, graças à matemática da Rosa. Agora, eu chego para vocês e falo assim: cadê o artigo? Cadê o verbete? Cadê o livro? E depois eu falo assim: eu estou falando aqui baseado no 17. Procedimentos simples, preguiça. Procedimentos compostos, alto esforço. O que vocês acham? Está bem de acordo com o processo, não está? Eu acho que esse está bem assim, é a cara, né, da situação. Também o 10, eu não sei, talvez você já tenha comentado, mas eu também acho que o EV ele é complexo e
A megafosização é bem mais complexa. É complexo. São duas coisas muito sérias. Agora, outra coisa séria é o medo e a ousadia cosmoética, o 13. Ousadia cosmoética. As pessoas têm muita dificuldade de entender essa ideia. Esse tá bem ousadia cosmoética. É você saber se arriscar cosmoeticamente. Ter uma certa audácia para criar a nova, a neocriação, a neocriatividade, a neoverpom, e enfrentar, honrar aquela condição. Isso aí não é fácil. O número 6 aqui também é bem... comer e degustar. Não, isso aí é o processo italiano. Não é? Não, é bem sutil, né? Comer. Agora, um dos mais sérios que eu procuro mexer aqui, muito, é esse 7. Comover e esclarecer. Comover é Atacom. Esclarecer é Tales. Esse é perfeito, em matéria de dar vamos dizer, o resumo, né, da condição. Valdo. Agora, a emoção e o sentimento elevado, está tudo aqui escrito do jeito que eu falei. E também, no caso, por exemplo, da Tares, não há possibilidade de Tares acontecer sem ousadia cosmoética, né? A base dela é dentro desse contexto. Quase sempre tem que estar atravessando algum limite, alguma fronteira. Quebrando as barreiras. E outra coisa, tem que estar enfrentando algo que é contrário. Lógico. Quase sempre tem isso. O próprio ou você está pulando uma barricada, ou tem que derrubar uma parede, ou tem que convencer alguma coisa sem querer convencer, tem que mudar o fato. Então, isso é um processo seríssimo. O desassédio tímido também, esclarecer sem ousadia, não é fica bem fácil. difícil. Esclarecimento não é fácil. Faz mais difícil. Eu acho difícil. Outra coisa, você esclarece, a pessoa pega aquela ideia, ela entendeu ali na hora, aquilo entra aqui, sai aqui, acabou. Um ano depois, quando ela precisa aplicar aquilo com você, você lembra? Não sei, não lembro disso. Não, isso não aconteceu comigo. Eles falam com a maior seriedade. Não foi comigo. Professor Valdo, aqui no ar. Esse é o caso de um ano lá do cara de Genebra. Nessa questão aí do esclarecimento, existe uma linha divisória entre a intenção de quem está querendo fazer o esclarecimento e a não intenção de quem não quer ser esclarecido. Então, como que fica o procedimento composto nessa situação? A primeira coisa que a pessoa tem que falar é falar na cara da outra. Vem cá, você não quer saber nada disso? Tchau. Deixa a pessoa em pé lá. Isto é uma ousadia? Não, isso chama-se impacto terapia. É mais do que isso. É o que a gente faz. Se eu vejo que a pessoa está com outra intenção, eu falo assim, não vou perder tempo com você, tchau. A gente tem, viu, presta atenção, Luci, nós temos o direito de fazer uma atitude dessa. Ela não é deseducada. A gente está mostrando definição, determinação. Primeira coisa, eu não estou cobrando nada pela informação que eu estou dando, então eu posso ir embora também, sem pagar nada. Tá. Isso aí é muito importante. Em matéria de assistência, o povo às vezes esquece. Se você não está recebendo nada, você também pode deixar tudo, porque não vai dar prejuízo para ninguém. Você está entendendo? O povo às vezes esquece disso. Fala. Na fatologia, terceira linha de baixo para cima, você tem aí conciliação de operações simultâneas e operações sucessivas. O senhor pode esclarecer mais, assim, exemplificar mais? O caso todo é o seguinte, quando começa o procedimento composto, que envolve muitas pessoas, você tem que observar demais essas operações simultâneas. Por quê? São pessoas que estão ali com você dentro daquele momento evolutivo, naquele ambiente, naquele óleo pensene. Mas, por exemplo, às vezes vai ter que renovar aquilo, ou vai ter que seguir. Por quê? Todas as pessoas não estão lá, está faltando gente.
a coisa começa a ficar cada vez mais complicada. A hora que chega no grupo, que passa para o coletivo, sai de baixo. Os procedimentos se tornam cada vez mais complexos. Então é por isso que eu estou chamando a atenção. Você tem que conciliar. Então, na hora que tem uma coisa dessa, aquela primeira operação que foi feita simultaneamente com vários, todo mundo lembra, não pode ser esquecido, que vai servir de exemplo para a próxima, sucessiva, que às vezes é maior, que já vai incluir mais gente. Por exemplo, às vezes depois disso já apareceu uma opção de gente que está interessada, que antes não estava. Tem um monte de condições disso aí. Em matéria de assistência, isso fica bem óbvio se a pessoa começa a trabalhar com assistência. Agora, as expressões aqui estão perfeitas. Operações simultâneas e operações sucessivas. Uma coisa é tudo ao mesmo tempo. É a simulcognição. Outra coisa é o processo um depois do outro. É o consecutivo, que é o sucessivo. Isso aí é muito diferente. Eu vi que é diferente, mas é o processo da complexificação, né, da composição do procedimento. Agora, o que a gente nota num caso desse é a pessoa guardar os seus elementos, seus argumentos, a força que tem daquilo que já foi feito até o momento. Ela fala assim, não, 10 já receberam isso aqui e foram de acordo. Vocês estão dando contra, mas estão fora da realidade. Você está entendendo? Tem um monte de argumento que o processo das operações simultâneas pode ajudar. A operação simultânea é o primeiro tempo. A sucessiva é o segundo tempo. Pensa assim que você vai começar a entender o que ele quer dizer aqui. Caminha por aí. Agora, como é que vocês estão dentro daquela pergunta? A vida para você vem sendo desenvolvida com a predominância de procedimentos singelos ou complexos? Por qual razão? Conosco aqui, a vida de vocês começou a ficar mais complexa. Mas eu pergunto, já complexificou ao nível da altura do seu discernimento? Então nós podemos arrochar as craveiras. Temos que apertar aí entende as craveiras? Precisa de enxergar as coisas. Usar o para-olhos. O melhor jeito de enxergar as coisas é com o para-olhos. Começa vendo a parapsicosfera. Depois a gente vê o resto. É um caminho. O que mais vocês têm? Vocês têm mais 5 minutos para dar a sentença final sobre o assunto. Escuta, você está aí hoje, eu vi você rindo várias vezes, ficou só nisso, ô César, é assim mesmo? É de vida quarta-feira, é isso? Meio da semana. Professor Valdo, por que a UFIEX é um procedimento composto? Seria em função da descoincidência, basicamente, ou é muito mais que isso? Eu falei na descoincidência, mas não é isso. Ele é composto porque envolve outra dimensão diretamente através de você. O amparador da UFIEX não é o mesmo da TENEPS. Na TENEPS, o amparador tem muita força. Na UFIEX já não é tanto. Você já fica mais ou menos no nível do amparador. Conclusão. Um tenepsista não quer dizer que ele está se preparando para ser amparador. Já um ofexista já é praticamente um amparador. O que você acha só de pensar nisso? Só podia repetir isso, por favor? Escuta, um tenepsista, você não pode dizer que ele está aí 10 anos de tenepes. Ele está preparado para ser um amparador extrafísico. Não, não está. Agora, um ofexista, você está com 10 anos de OFIEX, ele já é um amparador. Ele não está preparado, ele já é o tal. É o dito cujo. Você entendeu isso aí? Uma outra coisa, os dados, por exemplo, que um tenepsista lida, aquilo que interessa para ele, tem um tipo. São coisas muito mais materiais, coisas daqui.
Já o ofexista, ele já tem muitas as vistas dele para o outro lado da vida. Então, para ele já interessa muito a paraprocedência, já interessa muito os departamentos das comunex elevadas, já interessa muito para ele ver o que a semiconsciência faz, o que o evoluciólogo deu de opinião, como é que é. Na TENEPS a pessoa ainda está, ela e o amparador. Sabe? Aquilo é vamos dizer assim, um ringue, que não é de patinação, mas de trabalho muito sério. Na OFIEX a situação é outra condição muito mais avançada. Eu não sei se você entendeu, o que é que ficou lacunado na ideia para você? Tem alguma coisa? Você entendeu, né? A diferença é grande. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Nós não podemos esperar, por exemplo, que nesse século nós vamos ter aí 1 milhão de ofexistas na Terra. Tira o cavalo da chuva. Mas, por exemplo, você pode esperar que pode ser que aconteça isso com o tenepsista. Então, por aí a gente já vê o alcance, a situação toda e a dificuldade do processo. Outra coisa, para a pessoa dominar bem o processo da OFIEX, se ela for desperta, vai ser muito melhor. Agora, por exemplo, para dominar bem o processo da TENEPS, se ela dominar bem o EV, ela já domina bem os processos da TENEPS. Então, entre EV e dispersidade, olha o gap. É enorme a diferença. Pense nisso que você vai ver a diferença. O negócio como é mais sério. Eu estou julgando com vários fatores que diz respeito a todos os dois casos, né? A pessoa vê como é que funciona. Vê se tem lógica no que eu estou falando. Caminha por aí. Está mais ou menos claro? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. 53 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 14 perguntas online. Nós estamos precisando de ajuda para o grampeamento dos verbetes. Então a equipe de grampeamento está no Holociclo e aguarda aí voluntários para a colaboração. Hoje os recados serão da Patrícia sobre a palestra da OIC, a Rose sobre o curso com Sintrafó, a Rosa sobre o programa Verbetografia. E agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde. Queremos informar os associados do programa Amigos da Enciclopédia que fizeram a sua inscrição durante o mês de maio, que nós já enviamos via correio o seu DVD, né, o brinde do mês para quem fez a assinatura no mês de maio. Foi remetido via correio e em breve deve chegar na sua residência. Também informando que quem fizer a assinatura ou a renovação no mês de junho vai ganhar uma vaga no primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. O primeiro encontro dos retomadores de tarefa. Vai ocorrer aqui de 22 a 24 de julho, aqui no discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem renovar a assinatura no mês de junho, a probabilidade é grande de você ganhar. São só 30, 40 pessoas para concorrer a uma vaga no Congresso Intermissivistas. No dia 3 de julho, nós vamos anunciar esse resultado. E no dia 26, último domingo do mês, teremos o sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Vamos sortear aí livros e cursos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós gostaríamos de convidar você para uma palestra gratuita no próximo domingo, dia 19 de junho, no campus da OIC. O tema da palestra é Primeiros Socorros. Os professores convidados serão os enfermeiros Gustavo Rezende e Jaime Carriello. Então lá a gente vai fazer atendimento, né, simulações da parada cardiorrespiratória, desobstrução de vias aéreas e também as instruções
o que você pode fazer no momento de uma situação de emergência. Então, fica aberta a toda a comunidade ou pessoas que têm interesse pelo tema, domingo, dia 19, às 9h30 até às 11h30 no campus da OIC. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero convidar os tertulianos e teletertulianos para o curso Consintrafor. O curso Consintrafor será realizado nos dias 1º a 3 de julho, aqui no CAEC. Venha você também mergulhar na sua intraconsciencialidade e fazer aflorar, trazer à tona as suas qualidades, os seus trafores. Para maiores informações e inscrições, poderão ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 35 25 26 52 e pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde. O convite é para o programa Verbetografia, que a gente vai estar desenvolvendo agora no dia 2 e 3, 9 e 10 de julho, ou seja, os dois primeiros fins de semana de julho, sábado e domingo. E depois ele vai se encerrar no dia 15, que é uma sexta-feira. Então esse programa é um pouquinho diferente do anterior. Ele tem 2 fins de semana completos e mais uma sexta-feira pela manhã, que antecede aí o curso do acoplamentário. Ele também é semipresencial, então as pessoas já podem assistindo às 3 aulas virtuais que estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. E depois essa parte presencial aqui, na qual a gente vai desenvolver, vai estudar, pormenorizar, sessão por sessão do verbete, com um pouquinho de tempo para a pessoa conseguir elaborar o seu verbete específico, pessoal, no seu tema escolhido. Então, a gente aguarda vocês. As inscrições são feitas ali na recepção do CAEC. Obrigada. Lembramos a todos que amanhã o verbete é Liturgia Natural, a especialidade Intrafisicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.